A mensagem. Nossa voz chegando aos quatro cantos do mundo. Verônica Lima, mensagem. Nossa voz chegando aos quatro cantos do mundo. Olá, mais uma vez estamos aqui para fazer companhia aos senhores e vice-versa. Nessa live vamos estar falando aí, abordando um tema muito importante. Vamos estar falando sobre a evolução humana. E desde já, sente-se confortavelmente aí e acompanhe o vídeo. Você está prestes a conhecer um dos comportamentos mais desonestos e maldosos do mundo animal. Conheça o pássaro chamado cuco-canoro. O cuco-canoro é uma ave pertencente à ordem Cuculiformes e à família Cuculidae. O nome cuco deriva do fato do seu canto ser composto por uma sequência de duas notas, que soam o seu próprio nome. O fato mais impressionante dessa ave está na sua forma de reprodução. O cuco-canoro é uma ave parasita, e em seu período de reprodução, esse pássaro usa o ninho de outros pássaros para depositar seus ovos. Mas engana-se quem pensa que o cuco cuida de seus filhotes. Esse comportamento acontece para que outros pássaros possam cuidar dos filhotes do cuco, confundindo com seus próprios filhotes. Ao nascer, o filhote do cuco já possui um instinto de sobrevivência curioso. Ele lança para fora do ninho os ovos legítimos da mãe adotiva, e consequentemente, ele também joga para fora os filhotes já nascidos que não são seus irmãos. Isso acontece para que ele seja alimentado sozinho, já que ele vai necessitar de mais alimento. Após isso, o cuco segue sendo alimentado até que se torne independente, e siga sua vida por conta própria. Conforme esse vídeo curioso, nós vamos falar também sobre a terceira dimensão e a evolução natural da raça humana, como nós conhecemos. E quando nós falamos, nós estamos colocando nossos pontos de vista de acordo com as nossas experiências no assunto extraterrestre e espiritualidade. Nós já sabemos que nós não dividimos espiritualidade e ufologia, porque elas andam juntos, desde que sabemos que esses seres que nos visitam são um pouco mais evoluídos do que nós, evoluídos espiritualmente e evoluídos tecnologicamente. Alguns físicos teóricos e alguns ufólogos falam que toda civilização avançada, que avança demais, ela tem a tendência de se autodestruir. Quando uma civilização avança espiritualmente, ela vai ter grandes frutos e grandes resultados, porque a tecnologia que ela desenvolve não vai afetá-las espiritualmente. Mas quando é o contrário, quando ela evolui tecnologicamente, a primeira coisa que ela faz é criar armas bélicas, criar aparelhos que destroem sua própria civilização. E é por isso que alguns astrônomos acreditam que uma evolução, que uma raça evoluída não chegaria até aqui, porque eles se autodestruiriam, como foi o caso de Maldek, como foi o caso de Capella, como está sendo o caso da raça humana, que continuam brigando por causa de territórios, por causa de domínios de terras, como é o caso que está acontecendo em principalmente dois países que vocês conhecem muito bem, eu não vou falar agora. Podemos então estar citando aí os Anunnakis. Eles guerrearam por territórios, não é verdade? Sim. Nós temos uma herança genética e cultural dos próprios deuses criadores. E quando nós falamos assim,
Nós não estamos falando para religiosos mais. Nós não estamos mais falando para quem está chegando agora e tentando descobrir se há vida fora do planeta. Nós estamos aceitando que quem está assistindo já é desperto e já sabe que existem seres e já sabem da teoria, que para nós não é teoria, que fomos criados e desenvolvidos através de uma outra civilização. Nós separamos então alguns nomes da história que sempre tiveram desavenças por pontos de vistas diferentes. O que nós estamos querendo fazer hoje é o nosso ponto de vista sobre um parâmetro do que era antes e do que era agora, e dos valores que a raça humana Terra foi adquirindo com o tempo. Quando os Anunnaki chegaram aqui, que são planetas de terceira dimensão, porém estão há milhões de anos à nossa frente, eles nos deixaram uma herança de ego, uma herança de liderança, uma herança de hierarquias, uma herança de governos, uma herança de comandantes, uma herança de reis. Então realmente planetas de terceira dimensão ainda tem muito do ego, ainda tem muito do narcisismo como nós conhecemos aqui. E Verônica Lima, a Bíblia tem muitas histórias de traições e de líderes que se sentiram traídos? Muitas. Judas, quem não conhece aí a traição de Judas, né? Através de 30 moedas, através do beijo, né? Traiu seu mestre. Então, tem mais podemos algum? citar ele como... tem sim. Caim? Caim. Eu esqueci dos outros. Caim matou Abel, traiu seu pai, seu irmão, e um pouco da história da raça humana conta isso. Tanto é que algumas pessoas falam, você é Caim. Já escutou essa frase, né? Já escutei, sim. Pedro, no canto do galo, negou a Cristo. Dalila traiu Sansão. Cortando os armadeixos. E também Brutus, no momento do aniversário de Júlio César. Mas por que nós estamos tocando nesse assunto realmente? Por quê? Porque nós, às vezes, nos traímos a nós mesmos quando não nos desenvolvemos, quando nós recebemos a visita de seres que vieram do espaço. E nós, ao invés de absorvermos os seus aprendizados, nós os cobramos, nós queremos tecnologia de graça. Direcioná-los, não é? Nós queremos direcioná-los, olha isso aí, eu tenho acompanhado. Na história da ufologia, existiram alguns momentos lá atrás, em 1947, 1954, 1965, quando um dos presidentes americanos, Eisenhower, fez um intercâmbio com a civilização Zeta Reticuli, tem a ver com o projeto Serpo, onde nesse intercâmbio ficaram 11 Zeta Reticulianos no planeta Terra e foram 11 humanos para lá. Conta a história que voltaram apenas 7 e ficaram 4 lá. Nós sabemos que a história é um pouco diferente. E conta também em um momento onde eles quiseram trocar tecnologia por intercâmbio de sabedoria e conhecimento, e eles não cumpriram com essas tecnologias. Chegaremos daqui a pouco no ponto máximo dessa live, onde nós queremos todos nós refletirmos juntos para onde caminha a humanidade nesse momento. Tem uma frase popular: quem é você na fila do pão? Quem é você? Olha aqui. Quem é você no pontinho da galáxia? O planeta Terra está na periferia da galáxia. Sim. E é um pontinho insignificante para quem enxerga de longe. Verdade. Quanto mais você se aproxima do centro da galáxia, mais luz você vai receber até chegar aos planetas de cristal. Será
que lá existem seres evoluídos ao ponto de não traírem a si mesmos, ao ponto de terem gratidão e não serem ingratos. Esses são os pontos desta live de hoje e desse vídeo de hoje. Ainda há pouco você citou ditados populares, né? Eu me considero uma carioca importada, né? Meus pais são de Minas e eu vim de lá para cá importada, né? Eu acabei nascendo no Rio de Janeiro e lá em Minas eu cresci sempre fazendo visitas lá com meus pais. E lá se diz assim: formiga quando quer crescer, já ouviu essa? Quando quer perder. Formiga quando quer perder cria asas, né? Ela fica longe, né, daquela trilhazinha ali, fica cheia de si e acaba o quê? Se prejudicando, né? Vem um ali, dá uma dedada, dá uma pisada, mas a cabecinha dela fez com que ela entendesse que ela poderia estar aí trilhando sozinha. E aí, derrubando aquela palavra, aquela frase popular de novo: a união faz a força. Se separa, distorce todo o contexto, balanceia e ainda vai sozinho e quebra a cara. Você já ouviu falar isso? Não ouvi falar disso. Mas esse exemplo é muito bom, porque exemplifica que planetas de terceira dimensão, igual ao nosso, eles tendem a puxar o ego para si. Demais. O ego é a falta de gratidão, é a ingratidão. Empatia, gratidão. E o que mata a gratidão, segundo grandes filósofos, é a reclamação, a falta de enxergar e ser grato com aquele que o ajudou. Nossa. E o vitimismo. A reclamação, nós já sabemos, nesse contexto de devermos ser gratos pelas oportunidades que estamos tendo aqui nesse planeta a cada dia. Não importa que os governos dirijam, que somos limitados, que somos boicotados, que as nossas hélices de DNA não estejam todas ativadas, que o planeta esteja sob domínio. Estamos tendo a oportunidade de estarmos sendo despertos a cada dia. Né? Cada amanhecer, a oportunidade nunca foi tão grande, sim, como tem sido nesses dias aí. Sim. Mas o ponto máximo está se aproximando, porque essa live é um pouco curta, esse vídeo é um pouco curto. Tem algumas ilustrações, alguns vídeos que nós colocamos. É porque Verônica me falou sobre os trabalhos que ela faz aí por fora, e eu ouvi alguns deles, que dá a impressão que as pessoas, quando recebem benefícios, o que alguns chamam de bênçãos, ou que alguns chamam de resoluções de problemas, quando eles alcançam isso, eles acabam esquecendo de onde eles estavam. Como chegaram. E aí, me conta um pouco sobre isso. Muito delicado. Por favor. Eu acho que quando você se une a um propósito desse, né, um trabalho tão bonito, né, você tem que ter ali, primeiramente, a gratidão, né, no dia a dia, a empatia, o amor ao próximo, né, e ter aí, acima de todas essas coisas, a lei da reciprocidade, né. Mas eu tenho percebido aí no longo desses meses, desses anos, que as pessoas não estão pensando assim, estão pensando no próprio umbigo, no meu problema, eu sou especial, o eu e o eu. E aí, quando consegue desamarrar um pouquinho de nó, né, esquece aquilo ali de uma tal maneira. Isso tem me assustado. Você acompanhou algumas coisas dessa questão, né? Então, eu acho que tem que haver uma mudança aí, de modo geral. Isso eu falo não só para as pessoas que passaram aí por mim, né? Me deixaram aí aprendizados, como eu não devo ser,
ensinaram, como não devo ser nunca. E de uma forma geral, a sociedade, né? A gente tem que estar se vigiando, literalmente, para não pensar só no próprio umbigo, para não esquecer o dia da manhã, né? Pode estar, hoje o irmãozinho está ali em cima do leito, amanhã pode ser a própria pessoa. E isso tem me chamado muita atenção. Pessoas querendo saber só do seu umbigo, do seu propósito e literalmente agindo de uma forma que no contexto da espiritualidade de luz não procede. Antes que vocês pensem que estamos misturando os assuntos, porque muitos são fascinados pelo assunto extraterrestre, são fascinados pelo assunto espiritualidade, eu sou líder em algum determinado setor da minha vida, ela é líder no trabalho que ela faz, ela está construindo líderes e eu estou me lapidando a cada dia. Às vezes eu tenho uma maneira ríspida de falar que a espiritualidade não concorda e não aceita, mas não a falsa espiritualidade, a espiritualidade verdadeira. E por quê? Porque a gratidão é uma chave que tem que ser virada todos os dias. Todos os dias, quando você se olha na frente do espelho, você tem que ser grato por aquela oportunidade. Mas agora é o ponto máximo dessa live. O homem natural é inimigo do Criador. O homem natural tem sua cabeça como seu mestre. E o seu ego fala tão alto que ele muitas vezes não consegue seguir regras daquele que chegou lá. E quando não consegue atingir objetivos e ser fiel a essas regras, mesmo sabendo que elas são necessárias, a primeira coisa que ele faz é se transformar num hater. Essa palavra hater... É um perseguidor, né? É tipo aquilo. O líder se lapidou depois de anos, chegou aonde ele quer, e aí ele é confundido com narcisista ou com o cara que impõe suas verdades. Isso não é verdade, embora existam exceções demais. Mas o verdadeiro líder é aquele que vai à frente. Na Segunda Guerra Mundial tem muitas histórias, eu não posso falar guerra. No segundo grande conflito mundial, em 1945 ou 47, existiam muitos líderes natos, que eram sargentos, eram majores, eram capitães, que levantavam 5 horas da manhã, enquanto os seus soldados levantavam a sua guarnição, levantava às 6. Quando eles acordavam, eles já estavam acordados há muito tempo. Ele arrumava a sua cama, ele fazia seu café e esperava no jogo. Com o tempo, eles foram aprendendo essa liderança. Um dia, quando eles estavam passando escassez de alimento, escassez de tantas outras coisas, e esse líder estava passando por problema, ele saiu, estava um pouco doente, atrapalhado. Quando ele voltou, o seu quarto estava todo arrumado, sua cama arrumada, e tinham 2 ovos cozidos em cima da sua cama. Aí ele pensou, o meu sistema de liderança e de atitudes está falando muito mais alto do que as minhas palavras. E foi uma das grandes lições, e isso tem muitos livros, né? Os haters, ou melhor, aqueles que não conseguem seguir regras, quando são expulsos de um determinado movimento, grupo, seja lá o que for, a primeira coisa que eles fazem é competir. Existem líderes de países que a oposição perde a presidência e ela torce para que esse sucessor vá mal, que o país quebre. É a mesma coisa que um
substituto que saiu da aviação como comandante de um voo, está no mesmo voo torcendo para que esse comandante vá mal e o avião caia. Mesmo que ele caia junto. E a família dele inteira. O que nós temos observado, Verônica, me fale um exemplo disso, de alguém que criou um grupo novo, algo assim. Pessoas que se julgavam buscadores, algo assim, e que se emanciparam. Então aí tentando liderar, vamos colocar aí, pessoa, um caso que eu acompanhei de perto entre tantos, pessoa não sabe nem manusear a energia de um copo com água, né? Energizar aquela água para a pessoa se sentir melhor, etc. Hoje é tarólogo. Existem muitas coisas assim que a gente fica assustado. Não sei se eu vou falar isso. Então, a ação concreta, ela fala muito mais alto, fala muito mais do que próprias palavras. O comportamento fala muito mais. Sim. Nossos irmãos estelares. Nossa, como as pessoas estão misturando nossos irmãos estelares com entidades orixás e eu mando em você, faz isso pra mim. Nossa, tá uma coisa assim, tá absurdo isso aí, já. É uma coisa complicada. Os evangélicos falam que a comunhão entre Deus e o homem, eles chamam de conversão. Como eu fui evangélico também, eu sei que a conversão é algo profundo entre o homem e o Criador, ou Deus. Aqueles que são despertos, Realmente. eles fazem essa conversão. O que é essa conversão? Encontrar a verdade verdadeira, nua e crua, sem filtros, sem gurus, sem padres, sem pastores, sem mestres. Essa conexão com o universo e com o Criador é o verdadeiro despertar de consciência. Isso é muito profundo. Aquela união, né, de querer, em vez de apontar, dar as mãos e crescer junto. Isso aí é o verdadeiro buscador, né? O despertar de consciência faz com que o desperto não tenha mais vícios, não tenha mais o ego exacerbado, consegue se conectar com a natureza, com os animais, com as plantas, consegue entender que o limite dele é até um ponto e vice-versa, e consegue se importar muito mais com a raça humana, com os seus semelhantes, Com o que veio fazer, para onde vai, por que está. do que consigo mesmo. E isso é o verdadeiro crescimento. Existem 3 ou 4 categorias de seres humanos. Aqueles que falam de si mesmo o tempo todo. Eu. Aqueles que falam do próximo o tempo todo. Fulano. Tem. Aqueles que se preocupam com a civilização, com sua comunidade. Aqueles que se preocupam com o modo geral da raça humana ou dos outros, tentando beneficiá-los e deixar uma marca no planeta, e aqueles grandes inventores. Então são classes, são níveis de crescimento que a raça humana está passando. E por que esse assunto, afinal de contas? Porque tem nascido muitos canais do mesmo assunto. Dá a impressão de que a ufologia e a espiritualidade são religiões criadas para suprir o seu próprio ego. E como vencer isso? Incrível. Como vencer isso? Tá aí, você me pegou. Não teria essa resposta na totalidade, né? Eu não vejo vencer isso se a própria pessoa não quiser, né? Como o Cristo Cósmico disse,
toma tua cama e anda. Se a própria pessoa não quiser se libertar dessa forma de pensamento, desse travamento, vai ficar isso daí alguns tempos ainda, alguns anos. Vai se perdurar isso aí. Uma das grandes soluções para isso é onde cada um consiga fazer a sua parte, sem se preocupar com o que os outros estão falando. Difícil, desde que sigam os parâmetros da justiça, da verdade, da ética, da moral. E nós não estamos dando lição de moral. Nós estamos filosofando, tentando despertar a nós mesmos, junto com vocês. Sim, um aprendizado. Aprendendo, questionando onde nós podemos melhorar. Precisamos melhorar como seres humanos. A cada dia. E para onde está caminhando a humanidade e até onde a internet está criando novos gurus a cada dia. Nós não estamos nos colocando como gurus e mestres. Jamais. Eu vejo assim. Estamos apenas compartilhando experiências que nós tivemos. Nos outros vídeos falaremos de experiências. É aquela questão, né? A criancinha, a própria natureza ensina, né? Vamos lá. A criancinha está de fraldas, tem que engatear para caminhar e para correr. O que eu vejo hoje são muitas pessoas que não passaram por aquela etapa, né? De engatear correndo, né? A questão do Cristo cósmico, vou citar novamente. Pode um cego guiar outro cego? Então eu acho que devemos nos vigiarmos continuamente para ver nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações. Estamos aí contribuindo realmente com o nosso crescimento, né? Nosso crescimento principalmente espiritual e auxiliando ao próximo aí como deve ser. Eu acho assim, penso assim. Então a ação concreta, ela é a única maneira de destacar aqueles que estão realmente dispostos a realizar um bom trabalho de despertar de consciência e de levar esse legado de amor, de trabalho, sim, de encaminhamento para a luz, sim, como ação. Eu agradeço muito, sou muito grato por todos os ufólogos dos anos 80 aqui no Brasil que desbravaram e acreditaram na sua inocência, nas suas limitações tecnológicas, com aqueles gravadores desse tamanho, lembra? Sim. Irene Grant, General Uchoa, o Geva Eric, né, dos anos 80 e 90, que iam atrás mesmo de entrevistar as pessoas com seus binóculos, máquina fotográfica, ver, tocar na terra, ver o mato amassado. Temos ainda pessoas que fazem isso hoje, mas a cada dia eles são desacreditados pela tecnologia que está chegando e pela inteligência artificial e pelos mau elementos que criam fakes, que criam fotos falsas, imagens falsas e desacreditam as pessoas que estão atrás disso tudo. O contato extraterrestre, o contato com essas civilizações avançadas, ele é mais sutil do que nós pensamos. O verdadeiro sentimento mental e de coração, a verdadeira intenção é que faz com que eles se interessem por você. Vou buscar, né? E venham até você. Vou buscar. Não se trata mais de procurar luzes nos céus, porque tem tantas luzes, tantos objetos voadores identificados, sim, que soltam luzes e não identificados que soltam luzes. Isso é muito difícil você saber o que é uma nave, o que é um drone, o que é um artefato. E as ilusões de ótica e as ilusões criadas pela inteligência artificial tornam cada vez mais difícil essa missão de encontrar os extraterrestres,
a palavra ufólogo hoje, elas têm outro sentido para mim. E para você? Mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Como você enxerga um ufólogo hoje? Eu enxergo hoje um ufólogo, um buscador. Mais do que antes. Mas a palavra, literalmente, com profundidade. Um ufólogo hoje, ele tem que estar integrado à espiritualidade, ao buscador, à profundidade. Eu acho assim. O que se tratava antigamente, nos anos 80, como os filmes Contato Imediato do primeiro grau, Nossa, Contato Imediato do segundo grau, terceiro grau, etc., se transformou hoje não apenas numa ficção, mas em uma necessidade de respostas perante os eventos que têm acontecido e ocorrido aqui no planeta. Nós não mudamos de assunto, nós estamos apenas estamos viajando um pouco na história, nos acontecimentos, a conclusão de que, para chegarmos à conclusão de que se vale a pena buscar essas civilizações avançadas, esse contato, vale mais a pena nós fazermos por merecer. Sim. E de que forma? Nos tornando pessoas melhores a cada dia. Cada vez mais que você buscá-los, mais eles virão até você. E aqui está a lista do que você deve fazer. O que fazer para receber um contato com um ser extraterrestre? Revisão moral e espiritual. É preciso estar limpo de intenções egoístas. Coragem para enfrentar a verdade. Os seres mostram quem realmente somos, o que pode ser desafiador. Compromisso com o bem coletivo. Quem busca contato apenas por si mesmo dificilmente o alcança. Desenvolvimento psíquico, intuição, telepatia e sensibilidade energética são treináveis. Preparação mental e emocional. Os seres percebem nossas emoções e só se aproximam quando há equilíbrio. Estudo constante. O contato não é para curiosos, mas para os que estudam e se preparam. Trabalho coletivo. Rituais em grupo, orações, leituras sagradas e práticas energéticas são essenciais. Desapego ao ego. Os contatos não visam alimentar o orgulho humano, e sim despertar a fraternidade universal. Disciplina espiritual. Jejum leve, preces e meditações são comuns antes dos encontros. Serviço ao próximo. Os seres só se manifestam para quem tem uma vida voltada ao bem comum. Viagens iniciáticas. Certos lugares sagrados, como as montanhas ou desertos, facilitam o contato. Estados ampliados de consciência. O uso de sonhos lúcidos, escrita intuitiva e canalizações também são formas de contato. Intenções claras e pacíficas. O contato deve vir de um desejo puro, sem medo, sem ego ou busca por fama. Meditação profunda. O contato é iniciado por meio de estados de consciência elevados, alcançados com respiração, visualizações e abertura do coração. Coerência cardíaca. A vibração do amor é o que chama os seres mais evoluídos. Trabalho coletivo. Grupos aumentam a força vibracional e facilitam o fenômeno. Em resumo, autoaperfeiçoamento. Trabalhar o ego, cultivar o amor e a verdade. 2. Práticas espirituais regulares. Meditação, oração, silêncio interior. 3. Intenção para a vibracionalidade elevada. Não querer provar, mas se conectar. Estudo e disciplina. Ler, aprender, estudar sobre as civilizações e a natureza do contato. 5. Serviço e empatia. Viver com compaixão, pois os seres mais elevados reagem à vibração do coração. Essa lista, ela compõe um apanhado de tudo o que os ufólogos já estudaram hoje, de qual é o comportamento que você deve ter. E tem mais este vídeo agora. Nesse vídeo você vai acompanhar os sintomas de um contatado. Acompanhe o vídeo.
sente fobias e crises de ansiedade? Tem uma sensação de possuir uma missão aqui no planeta Terra? Tem catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono? Tem um chiado muito forte dentro da sua mente de vez em quando, e aquela paralisação, quando você se acorda, não consegue se acordar? Tem saudade de seu verdadeiro lar e sabe que seu verdadeiro lar não é aqui? São tantas perguntas, são tantas sensações parecidas, semelhantes. Tem sonhos recorrentes que são com seres estranhos. Gosta de astronomia, astrofísica, ufologia, ficção científica. Adora fenômenos paranormais. Você ama meditação, espiritualidade? Você não come carne? É vegano por conta própria? Você gosta de ficar muito tempo só? Prefere ficar só do que no meio de uma multidão? Tem muita dificuldade em relacionamentos, de fazer amigos ou de conseguir parceiro afetivo sexual? Tem uma inteligência acima da média? Você já sentiu vontade de morrer, vontade de ir embora daqui? Tem desejo de mudar o mundo? Tem um senso de justiça e de honestidade fora do comum? Quantas vezes já teve esses pensamentos? Saiba que esses são os sintomas de pessoas que não são daqui. São sintomas de pessoas com missões especiais e que devem cumprir o seu papel. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo no seu planeta? O que você está fazendo pelas pessoas ao seu redor? O que você está fazendo por você mesmo, a cada passo, a cada ato? O que você está fazendo? Você está se fortalecendo? As fraquezas existem para serem fortalecidas. Quais são as escolhas que você tem feito? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo pelo seu planeta? O que você está fazendo pelas pessoas ao seu redor? Você está se fortalecendo? As fraquezas existem para serem fortalecidas. Será que você já sentiu tudo isso? Será que você tem essa saudade de olhar para o céu? Será que você chora quando olha para as estrelas? Nostalgia, saudade, vazio. Será que você sente que não é daqui? Nós falamos pouco hoje, mas falamos sobre gratidão e ingratidão. Eu acompanho o grupo de Verônica Lima. Tem muitas pessoas gratas que estão com ela até hoje, que gostariam de estar com ela até hoje, mas que infelizmente não conseguiram suportar o peso de trabalhar com a espiritualidade sem recompensa, ou sem a recompensa direta. E muitos que saíram do grupo e montaram um grupo próprio para talvez mostrar do que eles são capazes de fazer. Mas nunca se tratou de ego, mas sempre se tratou de uma comunidade. Sim. Vou finalizar com algo que eu sempre falo nas palestras. Uma célula tem o núcleo e as mitocôndrias. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos formam um órgão. Um conjunto de órgãos formam um organismo ou um ser. Um conjunto de ser, uma família. Um conjunto de família, uma comunidade. Um conjunto de comunidade, uma cidade, um município. Um conjunto de municípios, um estado. Um conjunto de estados, um país. Um conjunto de país, um continente. Um conjunto de continentes, um planeta. Um conjunto de planetas, uma região estelar. Um conjunto de regiões, uma galáxia. Um conjunto de galáxias, um universo.
Por que essa analogia é tão lógica e tão falada? Porque enquanto nós, como raça humana, não enxergarmos o nosso verdadeiro papel, os grupos que você faz parte, os grupos que eu faço parte, essa tentativa de criar uma lideranças novas que levem esse trabalho adiante, por favor, vão ficar patinando na lama. Então, devido ao ego. Sim. Devido ao ego. O ego e o orgulho. Diferente do planeta Terra, onde as lideranças não são por meritocracia, mas por compra de títulos, por descendências, por egos e por valores financeiros, que está muito longe dos valores universais de amor, de vibração. Então, que todos nós consigamos, com essa live, com esse vídeo, refletirmos de que não precisamos combater aquilo que nós não podemos acompanhar. E ao invés de combatermos, nós nos lapidarmos e nos tornarmos melhores a cada dia. Buscar com muita frequência e de todo o seu coração. E que a gratidão, ela traz benefícios que só você pode medir. E que se você é ingrato com quem te fez o bem, se você vira as costas para quem te beneficiou, não importa, a pessoa está lá intacta e ela está crescendo e você está somente colhendo travas e karmas para você mesmo. E quando eu falo karmas, não estou falando de espiritismo, estamos falando de algo natural, que existe esse sistema de controle natural. A lei da semeadura, né? Universal. Sim. Os humanos têm a mania, o mau hábito de colocar títulos em palavras e se sentirem donos de nomenclaturas que eles criaram baseados e ligados na religião. Quando falamos karma, ele não vem do espiritismo, nem do kardecismo. Não. O Dharma também não. Não. Quando falamos de bênçãos, ela não vem dos evangélicos. Não. Quando nós falamos da lei da semeadura, não vem também. Não do evangelho. Quando nós falamos de separar o joio do trigo, ele deveria ser ligado mais à agricultura né, do que à religião. É muito difícil, nesse ponto que nós chegamos, onde a tecnologia está se avançando cada dia mais, e onde as informações estão se multiplicando numa velocidade enorme. Houve um tempo onde os conhecimentos gerais do mundo se multiplicavam a cada 10 anos, depois a cada 4 anos, depois a cada 2 anos, depois a cada 6 meses, e hoje, mês a mês, esse conhecimento se multiplica pelo mundo afora. Ainda mais com a chegada da inteligência artificial. E eu vou encerrar já, senão nós entramos em outro assunto. Existem computadores hoje que estão em desenvolvimento, que um único computador, ele é 10 vezes mais inteligente do que toda a raça humana junta. E a única maneira de nós sairmos da frente de tudo isso é nós nos tornarmos cada vez mais eficientes no sentido etérico, no sentido espiritual. E também entendermos essas engenharias, fazendo parte dessas engenharias que estão sendo desenvolvidas, não esquecendo do lado espiritual. Até onde eu sei, a parte espiritual, a parte da quarta, quinta dimensão, ainda não foi tocada por essas inteligências artificiais. Não. Eu torço para que essas reflexões que eu trouxe para vocês sejam as minhas próprias reflexões e façam com que eu melhore cada dia. Assim também são as minhas palavras. Vou fazer um convite a todos agora a elevar as vibrações, elevar os pensamentos, indo para dentro e para o alto. Vamos aí usar da empatia nesse momento. Eu convido você agora a elevar suas vibrações, fechando seus olhos e fazendo essas palavras fazerem parte de sua jornada. Diga sempre assim: eu, nesse momento, faço a minha conexão com a fonte primordial, com meu eu maior, e peço que cada dia chegue até mim
as informações, as intuições necessárias para o meu eu se desenvolver nesse momento, nessa encarnação, para que eu possa vir enxergar o que ainda não consigo e que se afaste de mim tudo aquilo que impede a minha visão e me dê o direcionamento necessário para esse crescimento, para que eu possa chegar onde não estou, mas preciso ir. Vamos também agora pedir por nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país e pelo mundo. Faça essas palavras de todo o seu coração, quando sua intuição direcionar. E no passar dos dias, você vai ver qual grande será a mudança de seus pensamentos, de sua vibração e a sua visão. Com certeza, toda certeza absoluta, sua visão vai se expandir e você vai poder se ajudar e ajudar a muitos irmãozinhos. Gratidão por essa atenção, né? Mais uma vez, eu estou nessa visita Verônica Lima, sou médium, sou intercessora, eu sou contatada e agradeço ao carinho de cada um de vocês conosco, mais uma vez. Obrigado. Verônica Lima Mensagens. Nossa voz chegando aos 4 cantos do mundo.